Olá, está no ar o Jornal da Câmara. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, entregou nesta sexta-feira aqui no Legislativo a proposta da Lei Orçamentária Anual. Segundo o governo, saúde, assistência social e a zeladoria da cidade estão entre as prioridades da LOA para 2023. A Lei Orçamentária Anual, a LOA 2023, é feita a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias com base no Plano Plurianual, na Lei de Responsabilidade Fiscal e nas prioridades do orçamento participativo. A proposta, apresentada na manhã desta sexta-feira pelo prefeito Sebastião Melo, apresenta um equilíbrio financeiro nas contas do município, com receita e despesa na casa dos 10,4 bilhões de reais. A LOA é elaborada em conjunto pelas secretarias do município e a Diretoria de Planejamento Orçamentário. Durante a apresentação da proposta, o prefeito Sebastião Melo falou sobre os desafios de manter a saúde financeira do município e destacou que atender à assistência social, a zeladoria da cidade e a saúde são prioridades no orçamento. As demandas sempre são maiores em qualquer momento dessa cidade, dos seus 250 anos, sempre as demandas são maiores do que o orçamento existente. Passa aí a casa dos 10 bilhões, mas aí você tem 4.800 que já se consome com a folha e com a previdência. Depois você tem as verbas vinculadas da educação e da saúde. Então, quando você vai para o telão, sobra poucos recursos, se são livres para o prefeito, né, poder manobrar para cá e para lá. Bom, eu diria que a assistência social recebe uma atenção especial. Nós estamos terminando aí com vários contratos do marco regulatório, e vai mais de 20 milhões que vai para a FASC, porque senão nós teríamos rompimento de dezenas, para não dizer milhares de contratos, né? A questão da zeladoria, que é uma questão também muito fundamental, né? Porque melhorou a zeladoria, mas para manter a melhoria você tem que ter orçamento, né? Então é um outro tema. Nós estamos querendo criar uma seccional, uma zonal do extremo sul, na medida em que temos muitas demandas lá não atendidas, de poda de árvore, de asfalto, de ruas esburacadas. E a questão da saúde, que é um desafio posto para nós aí também. E o DEMAI também é outra, convidei inclusive o secretário do DEMAI que estivesse conosco aqui. Então nós vamos apresentar um orçamento equilibrado, né? Mas as demandas que vieram da secretaria foram muito maiores do que o orçamento. Então nós temos que cortar. Aliás, nós temos que despesa é que nem unha, tem que cortar todos os dias, né? O presidente do Legislativo considera a análise da LOA uma das atividades mais importantes do Parlamento. A lei do orçamento anual talvez seja o ponto principal da atividade dos vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa. O senhor prefeito Sebastião Melo está vindo entregar formalmente isso e com uma novidade. Este ano é entregue o ofício e para a economia de papel será totalmente eletrônico o orçamento. Acho que isso nós estamos começando a sinalizar para a prefeitura como um todo que vamos diminuir papel. Isso ajuda a todos, principalmente a natureza. Em sessão extraordinária nesta quinta-feira, o Legislativo aprovou o passe livre nos ônibus da capital em dias de eleição. Com isso, o transporte coletivo da cidade terá catracas liberadas nas datas de votação e, como já prevê a legislação atual, no feriado de Navegantes e nas campanhas de vacinação. Foram 32 votos favoráveis e 3 contrários ao passe livre para os porto-alegrenses em dias de eleição. A proposta altera a legislação que havia sido apreciada no fim do ano passado. A bancada do Partido Novo encaminhou uma emenda que restringia a isenção apenas para as pessoas de baixa renda. O texto foi rejeitado pelo plenário. O custo de quase 1,3 milhão de reais para toda a população, para atender passe livre para quem não precisa, né, para quem tem condições, eu acho que é um equívoco. Esse dinheiro vai acabar fazendo falta em outras áreas do município. Outras 4 emendas também foram rejeitadas pelos parlamentares. Uma delas, de autoria do Partido dos Trabalhadores, ampliava o passe livre também para os dias de eleição dos conselheiros tutelares. Possibilidades que a população tem é de fazer uma escolha de algum representante na cidade. Então a gente tem os conselheiros tutelares, tem a situação envolvendo alguma questão de organização de classe, né, como CREMERS, CIMERS, enfim, que poderia também entrar. Com a proposta, o passe livre volta a estar disponível para toda a população da capital gaúcha nos dias das eleições majoritárias e proporcionais.
No entanto, a Prefeitura argumenta que os custos para manter esta isenção passam dos R$ 1 milhão em cada dia que houver o passe livre na cidade. O Executivo agora afirma que vai trabalhar para buscar formas de financiamento desse valor, que, segundo a Prefeitura, atualmente é pago pelo próprio usuário na tarifa do transporte público de Porto Alegre. Na justificativa do projeto de lei, a Prefeitura também fica autorizada a criar créditos adicionais no orçamento do município para executar o passe livre na cidade. Segundo o líder do governo na Câmara, os valores para manter o passe livre podem ser utilizados na saúde e educação. Olha, o recurso da Prefeitura ele é engessado, ele é 10 bilhões. Né? A gente olha assim, 10 bilhões parece uma quantidade grande de dinheiro, e é, mas para quem gasta metade disso, né, com custeio e previdência, né, sobra 5 bilhões, ainda tem rúbricas já que tem que ser feito. Então, deve faltar recursos para outras pastas, deve faltar recurso na assistência social, deve faltar recurso na própria mobilidade da cidade de Porto Alegre, porque nós estamos tirando esse mês dos cofres do município no mínimo 2 milhões e 400 mil. Para o vereador Matheus Gomes, a Prefeitura tem recursos para financiar o passe livre e a isenção não pode impactar a população de Porto Alegre. A Prefeitura só no ano passado teve um superávit, ou seja, o dinheiro que ficou no caixa, de 789 milhões de reais. Então, na verdade, ela poderia garantir muitos passes livres, dezenas de passes livres, só com o dinheiro que está lá no caixa. Então é mentira isso, que vai tirar de uma pasta, que vai tirar da outra. Há dinheiro, nós temos aí uma parcela muito grande de isenções fiscais para grandes empresas, que a Prefeitura vem aderindo cada vez mais a esse tipo de política, ou seja, dinheiro tem, faltou vontade, mas a pressão popular nesse momento está garantindo o retorno do passe livre, podem ter certeza, não vai sair dinheiro de nenhuma área social. Caixa da Prefeitura tem condição de bancar isso com muita tranquilidade. O presidente da Câmara Municipal sugeriu que os parlamentares encaminhem emendas impositivas no orçamento de 2023 para custear o passe livre dos dias das eleições. Há uma corrente grande de vereadores que querem fazer das suas emendas impositivas, fazer cada uma emenda de 30 mil reais. Se somar todos os vereadores 30 mil reais, pagam um dia desse passe livre. Eu acho que isso é justo. Os vereadores ajudarem a democracia. Cada vereador entrar com uma emenda de 30 mil reais. Aí nós vamos ver quais os vereadores que querem ajudar quem precisa andar de ônibus da eleição e quem é só demagogia. Além do passe livre nos dias das eleições, o benefício se mantém no feriado de navegantes e em datas de campanhas de vacinação. Bom, o assunto agora é emprego. Uma pesquisa da FEComércio projeta o aumento das contratações temporárias para as festas de final de ano. O repórter Matheus Valêncio amplia as informações com uma entrevista especial aqui para o Jornal da Câmara. Acompanhe. A gente veio até aqui, a sede da FEComércio, justamente para saber mais sobre essa expectativa na geração dos empregos chamados temporários nessa reta final do ano de 2022. E para falar sobre esse assunto, a gente ouve agora a palavra da Patrícia Palermo, a economista-chefe da FEComércio RS. Então, Patrícia, seja bem-vinda à nossa TV Câmara. E como a chegada das festas de final de ano podem influenciar nessa contratação dos temporários na reta final de 2022? Quando chega o final do ano, especialmente o comércio varejista e muitos serviços têm sua demanda aumentada. E para isso é necessário reforçar os times. E para isso existe a contratação de temporários. A pesquisa desse ano apontou que existe uma intenção de contratação bem maior do que a gente tinha no ano passado. Entre os estabelecimentos do comércio varejista que foram pesquisados esse ano, mais de 55% deles disseram que pretendem contratar funcionários temporários, com uma expectativa de aumentar a sua força de trabalho em cerca de 35%. Então a gente tem aí uma grande oportunidade, né, de porta de entrada para o mercado de trabalho para muitas pessoas que estão procurando emprego. E Patrícia, falando um pouco do lado das empresas, do lado do balcão por parte das empresas, quais as vantagens e os benefícios que as empresas têm em fazer esse tipo de contratação? Quando você contrata, né, um temporário, você tem a chance de experimentar alguém no seu time.
Então, se você está pensando em reforçar esse time, você tem ali uma grande oportunidade de conhecer pessoas novas e funcionando, né, trabalhando num momento que é muito propício para as vendas acontecerem. Afinal de contas, no final do ano é que a gente encontra consumidores com mais aptidão para compras, isto é, a renda maior, e também com mais disponibilidade para compras, porque as datas comemorativas fazem com que isso aconteça. Então, você tem uma chance ali de conhecer efetivamente, né, como aquele funcionário se comporta diante, né, de um cenário que é bastante promissor para as vendas, para você fazer a seleção das pessoas que vão ficar na sua equipe. Mas, olha só que interessante também, é um bom momento de você avaliar se você não tem que trocar pessoas dentro das equipes. Então, é uma chance de renovar times, né, para fazer com que efetivamente você tenha ali um grupo mais propício para fazer o seu negócio crescer e se manter lucrativo ao longo do tempo. Agora, Patrícia, você fala em renovação de time, em fazer uma seleção por parte das empresas, né? Então, eu lhe pergunto do outro lado da moeda, do outro lado do balcão, quais dicas seria possível passar para os candidatos que buscam uma vaga temporária nesse final de ano? Como a gente disse anteriormente, né, basicamente a gente está vendo um apetite bastante grande na contratação de temporários. A seleção dessas pessoas está sendo feita exatamente dos próprios estabelecimentos comerciais. Então, a primeira coisa é se apresentar para essas vagas que aparecem, né? Uma das coisas bem importantes que são destacadas nesse momento é quem já tem algum tipo de experiência, especialmente em vendas. E outra coisa importante também é a disponibilidade de tempo. A gente lembra que nesse período de final de ano é muito comum o comércio aumentar, né, a sua grade de horário que fica disponível para o público. Então, ter disponibilidade de horário também é um diferencial. Mas o que a gente busca basicamente em todas as pessoas que vão se candidatar é a questão de um perfil, né? E que perfil é esse? É um perfil voltado para vendas ativas, alguém proativo no sentido de fazer com que a venda efetivamente aconteça. Alguém responsável, alguém interessado, alguém que esteja disposto a vestir a camiseta das empresas e fazer especialmente o Natal acontecer. E Patrícia, agora também para dar mais dicas ainda para o funcionário que busca entender como funcionam essas contratações temporárias, duas perguntas em uma vou lhe fazer. Gostaria que você falasse um pouco sobre quais funções estão sendo mais procuradas pelos temporários e também quais as exigências as empresas têm feito para esses funcionários que buscam essas vagas temporárias aqui no nosso estado. Basicamente, a função mais procurada, né, nessa época do ano é efetivamente a de vendedor. As empresas precisam de pessoas que vendam os seus produtos. Em segundo lugar, as vagas mais abertas são para serviços gerais. E algo bastante interessante aqui a destacar é que as empresas estão fazendo poucas exigências, ou melhor, poucas empresas estão fazendo exigências. Cerca de 40% das empresas faz algum tipo de exigência. E aí pede as questões convencionais, né? Experiência, qualificação, mas destacando aqui que 60% das empresas não faz exigência alguma. O que basta é ter uma pessoa que esteja apta e disposta a trabalhar e aprender a desempenhar a sua função. No mesmo período do ano passado, a gente tinha em torno de 33% das empresas apontando que iam fazer contratação de funcionários. A mesma pesquisa, exatamente nas mesmas cidades, apontou esse ano um aumento dessa tendência da contratação de temporários, em que 55% dos estabelecimentos que foram abordados apontavam aí para a contratação de temporários. E o temporário, o chamado funcionário temporário, ele pode ter uma esperança de efetivação? Quais fatores influenciam, podem ser determinantes nessa renovação por parte das empresas ou numa nova vaga abrindo na empresa que ele está como temporário? Olha, as expectativas de contratação, no sentido de se tornarem efetivação, elas são muito positivas. A pesquisa apontou que cerca de 50% dessas pessoas que foram contratadas como temporárias podem virar efetivas. E como a gente reforça sempre, né? É um momento para mostrar trabalho, para mostrar empenho, para mostrar dedicação, para mostrar vontade. E a gente tem um período aí muito bom para isso acontecer, né?
a janela temporal do final do ano é a mais propícia para o consumo, porque nós temos aí um consumidor com mais renda, é muito normal receber 13º nesse momento, você receber premiações de empresas, e também existe o próprio apelo das datas, que fazem com que as pessoas estejam mais dispostas a comprar. Então, quando você tem um consumidor que já está mais disponível a fazer a compra, e você encontra do outro lado, né? Especialmente no vendedor, uma pessoa que esteja ali sendo solícita, dedicada, empenhada para a venda acontecer, a gente tem tudo para fazer com que o negócio efetivamente aconteça. Então, obviamente, quem se esforçar, quem se dedicar, quem entregar o seu melhor, vai com certeza estar se destacando. Agora, Patrícia, para a gente encerrar, com essa disponibilidade de oferta por parte do consumidor aí, que tem nas suas mãos um prêmio nas empresas, um 13º, a chegada de datas importantes, que o consumidor costuma mesmo gastar mais, e também uma retomada da economia pós-pandemia, vivemos também um período de retomada da economia no Brasil inteiro. Então, lhe pergunto sobre a expectativa do comércio. Os comerciantes estão bastante confiantes para esse final de ano? Tu diria que eles estão procurando uma retomada acima da média? O que a gente está vendo a partir da pesquisa de temporários é que existe um otimismo maior esse ano do que se tinha no mesmo período do ano passado. Afinal de contas, ninguém contrata mais pessoas se não está aí na expectativa, né, de vender mais. Mas vamos esperar principalmente a pesquisa de fim de ano para ver com que apetite esse consumidor vai ir às compras esse ano. Obrigado, Patrícia Palermo, economista-chefe da FEComércio RS, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul. Ela que falou para nós aqui no Jornal da Câmara sobre essa expectativa no aumento de número de vagas de contratos temporários no Rio Grande do Sul. Tá aí, boas dicas, né, da economista-chefe da FEComércio, especialmente para quem está à procura de emprego nessa época do ano. Com isso, o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!